Eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração e hoje eu quero falar sobre crise. Como vencer a crise, como ultrapassar a crise, como suplantar a crise. Nós temos visto que uma das palavras mais ditas, mais faladas nos dias de hoje é exatamente a palavra crise. As pessoas falam sobre crises emocionais, as pessoas falam sobre crises econômicas. Nesse momento de pandemia que o mundo inteiro enfrenta, nós falamos e ouvimos muito a respeito de crise também na área da saúde. E aí, sempre que a gente ouve essa palavra crise, a gente fica preocupado, porque a gente vai assemelhar, a gente vai entender a palavra crise, né, como algo ruim. A definição que nós temos da palavra crise é uma definição de algo ruim. Antes de começarmos a falar sobre crise, primeiro eu queria ler com você um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus está conversando com os seus discípulos, Jesus está ensinando as pessoas e ele vai dizer o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, em outras versões tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, amigos, nós precisamos primeiro entender o real significado da palavra crise. A palavra crise, ela é oriunda de pelo menos dois idiomas, de dois dialetos. Primeiro, ela vem do grego e significa crises. A palavra crises, no grego, significa distinguir, ação de escolher, decidir e julgar. Então aqui a gente começa a ter uma noção de que a palavra crise não é algo ruim, não é uma palavra que vem, né, de algo ruim. No grego significa distinguir, ação de escolher, decidir e julgar. Aqui nós já temos um ensinamento, que o tempo de crise não é um tempo de nós nos recolhermos, não é um tempo de nós nos amedrontarmos, não é um tempo de nós nos escondermos. É um tempo de nós escolhermos, é um tempo de nós decidirmos, de julgarmos e de distinguirmos. E o segundo idioma que a palavra crise também é oriunda é do chinês. E aí no chinês a palavra crise ela tem dois significados, é isso mesmo. O primeiro significado da palavra crise em chinês é perigoso. E o segundo significado da palavra crise em chinês é oportunidade. O que a gente já pode aprender aqui também com esses significados da palavra crise? Que a crise significa um momento perigoso, um momento de riscos, um momento de ameaças, mas também significa que estamos diante de uma oportunidade na vida. Aliás, guarda isso aqui no seu coração, as grandes oportunidades da vida, elas aparecem exatamente no momento em que nós estamos vivendo uma crise. Se você pegar os grandes empresários do mundo, os grandes empreendedores, pessoas que deram certo na vida, né? No que diz respeito a empreendedorismo, a criação e abertura de novas e grandes empresas, você vai ver que essas pessoas abriram essas empresas, que essas pessoas começaram exatamente num tempo de crise, porque a crise tem esse poder de nos fazer, né, ver outras possibilidades, de nos fazer enxergar outros caminhos. E aí, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você no nosso vídeo de hoje, no nosso programa de hoje, na nossa mensagem de hoje. Passe a enxergar as crises que você vive de uma forma diferente. Primeira coisa, ninguém está isento de passar por crises. A Bíblia nunca nos afirmou, nunca nos garantiu que nós não passaríamos por tempos difíceis e não passaríamos por crises. Como o próprio Jesus diz na sua palavra, onde nós lemos aqui, né, junto com você, ele vai dizer que no mundo nós temos aflições, que no mundo nós passaremos por aflições, mas é para nós termos bom ânimo, ou seja, não é para desanimarmos, é para continuarmos seguindo no nosso propósito e seguindo em nossa caminhada. E aí você precisa entender que para muitas pessoas as crises servem para paralisá-las. Então,
um conselho para você nesse momento: não permita que as crises da vida, que as adversidades da vida paralisem você. Uma outra coisa é que a crise, quando nós não conseguimos enxergar o mundo e a vida de uma forma diferente, tem o poder de fazer em nós, é fazer com que nós desistamos ou abramos mão das coisas importantes da vida. Eu conheço muitas pessoas que no momento de crise, em vez de seguir, em vez de continuar caminhando, em vez de insistir para terminar ou passar por essa crise e sair dessa crise melhor do que entrou, essas pessoas desistem e abrem mão de coisas boas da vida. A crise também tem o poder de levar as pessoas ao desespero. E por último, elas têm o poder de revelar o nosso interior. Você conhece uma pessoa de fato, você sabe de fato quem é uma pessoa quando esta pessoa está passando por um tempo de crise, está passando por um tempo de tribulação, está passando por um tempo de adversidade. Então eu quero dar aqui rapidamente 3 caminhos para que você consiga vencer as crises da vida, para que você consiga passar pelas crises da vida. A primeira coisa que você precisa fazer quando estiver enfrentando uma crise é reconhecer que está passando por uma crise e buscar o socorro em Deus. A primeira coisa, tudo na vida, nós precisamos reconhecer. Tudo aquilo que você precisa vencer, tudo aquilo que você precisa suplantar, primeira coisa, você precisa reconhecer que está passando por uma crise, que está enfrentando um tempo de adversidade, não ficar vivendo aí, né, como dizem por aí, no mundo da lua, vivendo no mundo, um fantástico mundo de Bob. Não, comigo isso nunca acontece, comigo isso nunca vai acontecer. Reconheça que você está passando por um tempo de adversidade, reconheça que você está passando por um tempo de crise, porque se existe uma coisa que Deus gosta, são de pessoas que sabem de fato quem elas são, né? São pessoas que reconhecem o que estão vivendo e o que estão enfrentando. Então, primeiro passo para você vencer a sua crise, reconheça essa crise e busque o socorro de Deus. A palavra de Deus no Salmo 46, versículo 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, você precisa entender que o socorro que você precisa, o refúgio que você precisa está em Deus, que no tempo de adversidade é Ele que vai cuidar de você, que no tempo de dor, que no tempo de angústia, que no tempo de luta é Ele que vai cuidar do seu coração. Busque o socorro de Deus. Eu não sei com quem eu falo nesse momento, eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei quais são as tuas dores nesse momento, mas eu tenho uma convicção: Deus tem o socorro, o refúgio e o remédio que você precisa para curar essa dor, para curar essa angústia, para curar essa depressão. Salmos 124, versículo 8 diz o seguinte: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Talvez você não tenha conseguido vencer as suas crises porque você procura em lugares errados, você procura em pessoas erradas, você procura em circunstâncias erradas, mas a partir do momento em que você passar a procurar o socorro, o refúgio da sua crise em Deus, pode ter certeza que Ele vai te ouvir e vai mudar a tua história, porque também o salmista vai dizer no Salmo 34, versículo 19, que o justo, ele passa por muitas adversidades. Olha o que a Bíblia está dizendo: o justo passa por muitas adversidades, mas sabe o que acontece com esse justo? O Senhor o livra de todas. Então, eu quero declarar nessa mensagem de hoje, nessa palavra de hoje, que existe livramento de Deus para você em meio a essa crise que você está vivendo. Segunda coisa, depois de reconhecer a sua crise, a crise que você está passando, e também buscar o socorro em Deus, você precisa se lembrar das promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jeremias, que estava passando por um tempo de muita dor, de muita angústia, um dos piores momentos da sua vida. E aí a Bíblia relata que esse homem começou a reclamar, começou a murmurar, começou a se lamentar. E dessa lamentação, ou melhor, dessas lamentações, foi escrito o livro Lamentações,
de Jeremias. Só que chega um momento na vida de Jeremias que ele percebe que ficar reclamando, que ficar se lamentando, que ficar chorando, que ficar dizendo, né, ó céus, ó vida, que ficar se vitimizando não iria resolver o seu problema, ficar murmurando não iria tirá-lo da crise. E aí Jeremias vai dizer uma das frases, uma das colocações mais lindas da Bíblia. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E essa palavra, ela serve para você também, num tempo de crise, num tempo de dor, num tempo de angústia. Não fique apenas olhando para aquela realidade do momento, não fique apenas olhando para aquilo que está acontecendo com você naquele momento, mas começa a levar a sua memória, a trazer à sua memória coisas que te dão esperança. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, desde que começou a pandemia, lá em 2020, todos os dias, para não parar, para não desanimar, eu trago ao meu coração, eu trago à minha memória coisas que me dão esperança. Eu já consigo visualizar na minha mente o dia em que nós estaremos assistindo a TV e chegará lá um comunicado, né? O jornalismo de alguma TV irá nos informar, na verdade todas as TVs irão nos informar que a pandemia acabou, que a pandemia, que o coronavírus foi erradicado do mundo e nós voltaremos a viver dentro da nossa normalidade ou até mesmo de um novo normal, mas onde pessoas não mais morrerão pela pandemia ou pelo coronavírus. Então, você precisa começar a trazer ao seu coração coisas que te dão esperança, esperança de dias melhores, esperanças de que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida aquilo que você precisa. E principalmente a esperança daquilo que Deus já te prometeu. Eu sei que o tempo que você está vivendo pode parecer que Deus se esqueceu de você, que Deus não se preocupa com você, que Deus não quer saber de você, mas se Ele te prometeu algo, não se preocupe, Ele vai cumprir. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Ei, entenda isso, Deus não mente. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então começa, diante da crise, diante da dor, diante da adversidade, trazer à sua memória, trazer ao seu coração palavras de esperança. E por último, para nós terminarmos a nossa reflexão de hoje, não desista por causa da crise. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, que assiste a nossa mensagem, a nossa reflexão nesse momento. Talvez você tenha se frustrado na vida porque pessoas te prometeram algumas coisas e não puderam cumprir. Às vezes eu posso prometer alguma coisa para alguém e na hora de cumprir essa promessa eu não ter a mínima condição de cumprir. Não é porque eu seja ruim, não é porque eu seja mentiroso, mas é porque eu sou um ser limitado. Só que a Bíblia diz que Deus é um ser ilimitado. Deus não tem início, Deus não tem meio e Deus não tem fim. Deus é eterno. E olha que coisa maravilhosa, esse texto de Hebreus 10, 23 nos diz: Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. Então, Deus, se Ele prometeu algo para você, tenha certeza de que Ele vai cumprir. Passe por essa crise agradecendo a Deus. Faça que essa crise na sua vida seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de crescimento, seja um tempo de amadurecimento, seja uma oportunidade, talvez, de você recalcular a rota, talvez de você começar algo novo na sua vida, talvez de você abrir as portas, né, de coisas novas para a sua vida. Mas não fique diante da crise, diante da adversidade, murmurando, se lamentando, né? Não fique diante de um tempo de adversidade achando que Deus se esqueceu de você, porque isso não é verdade. E eu termino com a palavra de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Posso orar por você rapidamente? Vamos orar? Não morreu,
todas as promessas que Deus prometeu. Levante a cabeça e mantenha a fé. O tempo não é seu, o tempo é dele. Se põe de pé. Levante suas mãos e receba poder. Hoje eu profetizo, você vai crescer. Eu tenho uma notícia do céu que acabou de descer pra você. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra, recebendo a Tua Palavra e a Tua mensagem. Nós oramos, ó Deus, nesse momento por pessoas que estão enfrentando crises intermináveis na sua vida, pessoas que estão passando por um tempo de dor e adversidade. Visita, Senhor, cada coração nesse momento. Esse meu irmão, essa minha irmã que ora junto comigo nesse momento, toma conta dessa vida, restaura o que precisa ser restaurado. Se for cura que essa pessoa precisa, que o Senhor possa levar a cura, mas que a partir de hoje, que a partir dessa mensagem, que a partir desta reflexão, esta pessoa que ora junto conosco nesse momento possa sentir a Tua presença, possa sentir a Tua unção e possa, Deus, enfrentar de uma forma diferente essa crise pela qual ela passa. Nós oramos nesse momento porque nós confiamos e acreditamos no Teu poder. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje eu profetizo, você vai crescer. Eu tenho uma notícia do céu que acabou de descer pra você. Está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando.